Olá galera, tudo bem com vocês? Passando para mais um pequeno vídeo. Missionário João Batista Ferreira na área, de exceção de Santo Padre Pio, bem-aventurado servo de Jesus, filho do nosso Pai, que ele interceda por nós, que Nossa Senhora de Anguera interceda por nós. E mais um vídeo. Olha, vou fazer uma refutação bem bacana aqui, vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um pastor adventista explicando a questão do sábado. Eu vou passar o vídeo detalhadamente. Ele tenta refutar o padre Gabriel Vilaverde, que é um dos melhores padres que a gente tem, tem muitos bons padres, a gente tem. O padre Gabriel Vilaverde é um dos bons padres, que ensina a verdadeira doutrina. E esse pastor, ele estava reunido junto com a sua assembleia, como que se fosse uma escola, explicando um pouco a questão do costume sabático que eles vivem, E a gente vai aqui dialogar também com vocês sobre este assunto mais uma vez, para que vocês entendam essa questão da lei veterotestamentária, que teve sua serventia, preparou o povo para a chegada de Cristo, Mas após Cristo é outra coisa. Mas vamos escutar o pastor, Esse nosso canal aqui a gente gosta de dialogar, de mostrar as diferenças doutrinárias das igrejas, o que é uma verdadeira igreja cristã, que tem 2000 anos, que vem dos apóstolos, católica, apostólica, romana, que vem dos apóstolos, e essas igrejas que migram, com rebeliões dentro de si própria, elas começam a nascer dentro uma das outras, elas começam a protestar, melhor dizendo assim, como que o Edir Macedo tinha como pastor Valdomiro, e aí o Valdomiro protestou e criou a Mundial. Vários, eles vão se proliferando, em meio a esses protestos, A Ellen White fundou a seita adventista no século XVIII, e ela prega que todas as outras denominações cristãs, elas caminham torto, Quase todas, poucas. Não me lembro muito que tem outras, deve ter algumas outras poucas, que tem essa ramificação judaica, que já não são consideradas cristãs, Mas eles se dizem ser cristãos, mas não são, porque de fato eles não têm nada de cristão, porque vivem a lei antiga. Vamos entender um pouco o que esse pastor falou e um pouco o padre falou, Gabriel Vilaverde. Nós sabemos que algumas seitas por aí insistem, na guarda do sábado, mas é porque não entendeu ainda a palavra de Deus. Lembra que no início desse programa eu disse para vocês de que o diabo odeia a lei de Deus? Padre, o livro do Êxodo diz para guardar o sábado. Padre bom. E por que nós cristãos sigam o padre Gabriel guardamos o domingo? Olha que pergunta boa. Por que a maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado? Esse é um acontecimento histórico. Essa repousa não, do pastor. sábado para o domingo. Roma foi a primeira responsável por essa mudança. E na época dos imperadores, havia um imperador chamado Constantino, que reinou em Roma no início do quarto século. E no dia 7 de março do ano 321 de nossa era, depois de Cristo, esse imperador Constantino, ele baixou um decreto. O que dizia o decreto? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem em que dia? No venerável dia do sol. No ano 364. Olha, esse pastor, eu vou dar um corte aqui, vou explicar para vocês. Esse pastor, ele quer presumir que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, um herege. E aí começou o santo culto da Santa Missa no domingo. Aí ele chama repouso. Que repouso, pastor? E eles falam que porque no domingo, porque Constantino cultuava um deus do sol. Ô pastor, não mente não, pastor. Santo Irineu de Lyon, finalzinho do século I,
começo do século II, bispo da Igreja Católica de Lyon. Ele citou vários nomes de papas já naquela época, pastor. Não faz isso não passa essa vergonha não. Pastor renomado adventista falando essas bobagens. Aí a gente já encontra Lino, depois de Pedro, Lino, que é falado, Papa Lino, que é falado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21. Anacleto, Filipenses capítulo 4, verso 3. Aí nós temos Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto e por aí vai. Mas o pastor vem com essas ideias e eles falam como que Jesus não foi chamado de sol. Jesus foi chamado do sol da justiça, sim. Reparem, livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 78. Escutem bem, graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos passos no caminho da paz. Imagino vocês também que Malaquias faz algo semelhante, né? Malaquias faz algo semelhante quando ele fala sobre a questão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar aqui Malaquias, no capítulo 3, versículo 20. Malaquias: mas sobre vós que temeis o meu nome se levantará o sol de justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem dos estábulos. Olha só, pastor, Bíblia Ave Maria, porque se fala, aí o pastor vai para Constantino. É um assunto teológico que eu não vou nem entrar, mas quando ele fala sobre a questão, a liberação do culto, mas não a fundação de igreja e forçar os cristãos a parar no dia, porque era o imperador que queria. Não, pastor, o cristão desde o começo do século, depois da ressurreição de Cristo, ele já para no domingo, por causa que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mateus mostra no primeiro dia da semana, no capítulo 28, verso 1. Também Lucas 24, verso 1. Marcos 16, verso 1. Primeiro dia da semana após o sábado. E São João 20, verso 1. Primeiro dia da semana após o sábado, pastor. Pastor, não faz isso não, pastor. Mas vamos continuar para frente, mostrar uma prova teológica aqui nos escritos da Patrícia, que eu já mostrei. Vou falar de novo, porque não tem jeito não. Vamos ver os argumentos dele. Veja que esse decreto foi do ano 321. No ano 364, aconteceu um concílio da igreja. E nesse concílio, a igreja romana pega uma lei civil e a torna eclesiástica. E a partir de 364, aquilo que era civil se torna eclesiástico e a igreja passa a ensinar a santidade do domingo. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. No domingo, ele ressuscita, ele é glorificado. Então, aquele domingo para nós é o dia do novo, o dia da nova criação. Então, para nós cristãos, nós não somos judeus. Para os judeus, continua sendo o sábado. Para nós que acreditamos no Cristo, o dia do Senhor agora é o domingo, o dia da ressurreição. Para nós, esse é o dia maior, esse é o dia mais importante. Desde o início da igreja, os cristãos se reúnem no domingo para celebrar a Eucaristia. Como que você pode estabelecer a santidade do domingo sem um texto da Bíblia para afirmar isso? Como que você pode dizer que o sábado não é mais o dia santo, se eu posso dar para você 104 textos na Bíblia que falam da santidade do sábado? A pergunta é, de que lado você vai ficar? Vai ficar do lado da tradição, que adora, que prega a santidade de um dia que não tem nada de santo na Bíblia, e o domingo não é mau, é um dia bom como qualquer outro dia, mas nós não podemos, como cristãos, olvidar a verdade de que o sábado é o dia santo. Olha,
Se a gente lê as Sagradas Escrituras, você que é cristão aí, pelo amor de Deus, se você ler a Sagrada Escritura e se dizer cristão, e ainda vier que esse negócio de descanso sabático, como esse pastor está dizendo aí, é uma tristeza olha, misericórdia, não pode, porque pesquisa aí no Google, pesquisa no Google, os adventistas de sétimo dia são cristãos, que o próprio Google vai dizer que eles são cristãos, mas de uma outra ramificação, não são oriundos de Cristo. Por quê? Porque não pregam de fato como as outras, a igreja católica, a igreja romana, a igreja que Cristo edificou, né? Lá em Mateus 16, do 16 ao 18, eu respeito sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as outras que vieram a partir de Martim Lutero. O próprio Martim Lutero abomina o sábado. Valeu os escritos aí, ele abomina. O dia de culto para Lutero era para ser só no domingo. Mas vem uma pobre criatura dessa. Aí ele fala, cita texto. Olha, eu vou mostrar para vocês que por causa do sábado foi um dos pretextos para os judeus condenarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Começando no livro do Êxodo, no capítulo 31, verso do 13 ao 14. Olha o que está escrito. Fala aos filhos de Israel. Diz-lhe, não deixeis de guardar o meu sábado, porque é um sinal estabelecido entre mim e vós, para toda a vossa geração. A vossa geração, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. A vossa geração. Israel, fala Israel, para Israel. Guardai o meu sábado, porque é um dia santo para vós, para Israel. Aquele que violar será punido de morte. É que trabalhar nesse dia será eliminado do seu meio. Olha, o Filho do Homem veio e trabalhou nesse dia. Vamos entender mais. Preste atenção. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 13. Ele mostrou-vos o seu pacto, que ordenou que observasseis os 10 mandamentos que escreveu em 2 tábuas de pedra. Mandou-lhe naquele tempo que vos ensinasse as cerimônias e as leis que vos deveis observar na terra que estás para possuir. Olha, eles falam, os adventistas falam que foi abolida a lei cerimonial, mas não a lei dos 10 mandamentos, não, aquela lei ali. Porque Colossenses, né, Isaías, Oséias, todos eles falam sobre essa questão. Não vos julguei, São Paulo fala Colossenses 2,16, porque guardais a questão do sábado, lua novas e etc, etc. Mas vamos adiantar mais, vamos ver qual foi uma das causas que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi punido. Olha só, uma das causas. João capítulo 5, verso 18. Por isso os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu, pois disse-lhe, aí termina o verso, Jesus pois respondeu, pois disse-lhe. Jesus violava o sábado. E como eles arrumaram o pretexto para julgar o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra é bem clara, quem violasse o sábado era réu de morte, né? Imagino vocês que foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? A gente analisa o que tem escrito no livro do Êxodo, no capítulo 31, verso 12 ao 14. Prestem atenção, mas vamos entender um pouco mais, né? Já mostramos a questão de Malaquias, o sol da justiça. Vamos entender um pouquinho mais no livro de Gálatas, para nós entendermos mais, aprofundar mais sobre esse assunto. Gálatas, no capítulo 4, de Gálatas, verso 21, 22. Quatro, 21, 22, chegando. Olha, como está escrito no capítulo 4 de Gálatas, verso 21, 22. Dizem-me vós que quereis estar sujeito a uma lei. Não ouvis a lei, não ouvis
a lei. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, ou da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma do Sinai, que gera para a escravidão, onde foi que Moisés recebeu as 2 pedras, que estavam a lei, no Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém lá do alto é livre e esta é a nossa mãe. Só quem chama a igreja de mãe é quem? Os católicos, né? Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não davas à luz, ajubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Olha o que São Paulo está falando. Imagino que o próprio Corinto, ele deixa bem claro no capítulo 3 da segunda carta, sobre essa questão das pedras, verso 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério. É escrita não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo, que não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Imagino vocês que São Paulo caminhava explicando essa questão. Ele ainda continua, né? No capítulo 5, verso 3 e 4. Atesto novamente de todo homem que se circuncidasse, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça. Prestem atenção que São Paulo falou. Por quê? Porque a gente fala isso? Porque o Evangelho deixa bem claro. Eu já fiz um vídeo aqui recentemente mostrando aqui em Atos dos Apóstolos não se tem nenhum relato que os cristãos paravam para cultuar a Deus ou fazer o descanso sabático no sábado. Tanto em Atos 13, 43, Atos 14, do 1 ao 2, Atos 17, 17, Atos 17, 19, Atos 19, 8, não fala nada disso. Fala-se em Atos, no capítulo 20, verso 7, o pão, cortar o pão, indicativo da Santa Missa. Também fala que a coleta, o dízimo não, a gente fala assim coleta na Bíblia, né? A coleta que São Paulo recebia por autoridade que ele tinha de ser apóstolo da igreja de Corinto, no capítulo 16 da primeira carta, verso 2, fala-se que era no primeiro dia da semana. E o pastor quer prova. Ô pastor, deixa de conversa, pastor. Olha, a carta do Apocalipse, João teve a visão no dia do Senhor, no domingo. João, no Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Imagine vocês que a prova que ele queria estar aqui. Novamente, Santo Inácio de Antioquia, no século I, ano 7, ele fala a carta aos magnésios. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltam-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada. Por ele é por sua morte. Prestem atenção. Santo Inácio, que era discípulo de São Policarpo, discípulo de São João, ele fala no termo como no Apocalipse, dia do Senhor, não tem nada a ver com descanso sabático. Oh, meu povo, imaginemos que o próprio Cristo, ele deixou bem claro, o próprio São Paulo, Romanos 7,4, nós morremos para esta lei. Basta analisar com frieza que você vai entender. Eu quero no domingo, para me mostrar aí no sábado que os cristãos em Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, eles se reuniam mais no sábado para fazer o descanso sabático? Não faziam. O próprio Cristo foi para a sinagoga para converter, como Paulo foi. Essas passagens que eu citei aí, todas elas, algum adventista mandar? Não existe depois da ressurreição de Cristo nenhuma passagem. Mas eu sou cristão, você é cristão judeu. Não existe essa, como falou o padre Gabriel Vilaverde. Não existe essa. Ou você é cristão e guarda o domingo
como o dia do santo culto da missa, ou então esse negócio de sábado não cola para cristão, assuma-se que é judeu, e como fala São Paulo, atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar a lei, e já está separado de Cristo, vós que procurais a justificativa pela lei, decaíste a graça. Salve Maria, viva Cristo, Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.